E aí, estou de volta e depois de 3 meses usando o RX 5500 XT da marca MLLSE, posso ter minha avaliação completa sobre essa placa. Durante esse tempo encontrei prós e contras e vocês vão saber logo mais. Mas antes eu quero fazer algo diferente. Eu quero trazer umas informações a mais além de uma simples unbox, coisa que tem muito aqui no YouTube. Eu quero tentar trazer informações que vão ajudar realmente você a tomar sua escolha e não apenas dizer se vale a pena ou não. Essa placa eu paguei R$507 usando o cupom de Natal. Infelizmente, fui taxado pela primeira vez em R$98, até que não saiu tão salgada assim. Ela chegou em ótimas condições, bem embalada, visualmente nova, ela deu vídeo de primeira, não tive problemas com drivers. O Windows reconheceu os drivers para mim, mas mesmo assim eu instalei do próprio site, né? Quanto mais testes melhor, e deu tudo certo. De início foi tudo tranquilo. Nos testes em jogos ela teve um bom desempenho, rodando bem em Full HD com gráficos no alto. Isso jogos mais pesados. Se for jogos mais leves dá para colocar tudo no Ultra. Em comparação com o RX 580 2048SP, a famosa 580 do AliExpress, que eu já tive, já usei, já testei. Inclusive vou deixar aqui o link que eu fiz a análise da RX 580 da marca Mingzhou, então vou deixar na descrição os vídeos que eu fiz, ensinando a fazer uma limpeza corretamente, configurar bem as curvas de fãs, porque no início ela não via com heat pipe, então era importante você fazer uma boa curva de fãs, ajudava demais, era um diferencial para diminuir a temperatura dela, como aplicar a pasta térmica, então vou deixar tudo na descrição. Voltando ao foco aqui do vídeo, que é a RX 5500 XT, ela teve um desempenho melhor de fato do que a RX 580, mas ela teve os seus contras também. Depois de um tempo de uso, eu resolvi usar o conector DisplayPort dela, porque eu sempre usei o HDMI. E pela minha surpresa, não funcionou muito bem. E foi uma coisa louca, porque quando eu usava o conector DisplayPort sem um driver da AMD instalado, funcionava, mas eu também não conseguia conectar mais de um monitor, era apenas um monitor, eu tinha que escolher, o outro ficava bugando, ficava piscando a tela, desligando, ligando. Já com os drivers instalados da AMD, o conector DisplayPort simplesmente não funcionava. Uma coisa que eu tenho a dizer aqui é que eu usei também um adaptador DisplayPort, né? Eu não usei um cabo DisplayPort de fato, porque a entrada do monitor que eu coloquei a mais era HDMI. Então usei aqueles adaptadores de HDMI para DisplayPort que funcionam bem. Mas aí fica a pergunta, o problema foi o que? Foi o adaptador, driver da AMD ou a placa de vídeo em si? Fica essa dúvida no ar. Mas aí tem um porém. Um tempo depois eu testei em uma outra RX 580, que já vai sair vídeo, e funcionou o adaptador muito bem. Então poderia ter sido os drivers que na época eu usei com a RX 5500 ou a própria placa, talvez os conectores estavam com problema. Porque, pessoal, tem uma coisa que às vezes a gente não percebe quando a gente testa a placa de vídeo, e eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem, que é uma dica importante até. Normalmente a grande maioria das pessoas, acredito eu, usam a entrada HDMI. Então, às vezes você compra uma placa de vídeo no AliExpress, ela tá com o DisplayPort zoado e você nunca vai saber, porque você talvez nunca vá usar o conector DisplayPort nela. Então, já parou pra pensar nisso? Entendeu? Vai que o vendedor manda aí com defeito. Ou sei lá, ou foi com defeito e você, pô, é excelente e tal. Então normalmente as pessoas não testam, né, todas as entradas ali. É o máximo HDMI e VGA, mas fica essa dica aí, é interessante essa observação, porque comigo, né, eu tive esse problema. Um outro ponto negativo nessa placa é a temperatura. Elas tendem a ter uma temperatura bem mais alta do que você, por exemplo, compra uma placa da Asus, uma placa da ASRock, da XFX, porque o material dela é mais barato. Por mais que o chip é original, a estrutura em si, os outros componentes é mais barato, então ela tende a esquentar mais. Não que isso seja um problema, você tem que cuidar, claro, trocar a pasta térmica, manter o computador limpo, mas tem esse ponto negativo, esquenta mais. Só que em comparação com a RX 580, eu notei que a 5500 esquenta mais, e isso me incomodou no começo, mas foi resolvido com o undervolt e uma curva de fãs. Não precisava usar os dois. A curva de fãs já fez um bom serviço, mas o undervolt ajudou porque eu notei e vi umas pessoas também comentando que às vezes dava um gargalo do nada, assim, a placa ela
abaixava os FPS e subia. E com o Undervolt eu consegui resolver isso. Não foi difícil fazer, eu não perdi desempenho. Eu até pretendo, se vocês quiserem, aí eu faço um vídeo de curva de fãs e um Undervolt bem legal. Que funcionou muito bem comigo, mas é aquilo, né? Se o cara compra, ele não gosta de mexer nessas coisas, ele é um cara bem mais leigo, sabe? Vai ser ruim pra ele, porque ele vai ficar incomodado com isso. Então, é complicado, né? Essas questões de temperatura. Mas é um ponto negativo da RX 5500. E, enfim, o Undervolt eu gostei bastante porque ela ficou mais instável, né? Parece até dar a impressão que ganhou desempenho, mas foi uma questão de instabilidade mesmo. E outra coisa, eu notei que ela é um pouco barulhenta, assim como a RX 580. Outra característica dessas placas do AliExpress, elas costumam ser barulhentas, né? Mas eu consegui diminuir bastante com a curva de fãs. Fica a dica, pessoal, mais uma dica, uma curva de fãs bem personalizada ajuda, dá uma boa ajudada nesse quesito para vocês não ter um avião dentro do gabinete de vocês quase pronto para decolar. Enfim, depois de passar algumas informações e dicas sobre ela, sobre a placa de vídeo e falar um pouco dos prós e contras, vamos ver o desempenho dela em alguns jogos. Accio. Incendio. Protejo. Accio. Incendio. O objetivo primário é eliminar todos os alvos.
Como vocês viram, ela se saiu bem nos jogos. A placa, assim como todas as outras remarcadas, tem seus probleminhas, mas se você saber lidar bem com isso, vale muito a pena. Porque elas são boas, elas entregam um desempenho muito bom e, cara, é um ótimo custo-benefício. E aquilo, infelizmente, alguém vai ser sorteado, vai ser taxado, vai receber uma placa ruim, coisa do tipo, mas muita gente recebe a placa funcionando, a placa dura anos e pra essa pessoa, às vezes, que não tem condição de comprar uma placa aqui, cara, sabe, é algo realizador. Então, por isso que eu apoio sim comprar placas do AliExpress, porque, sabe, você tem que procurar aprender, entender como funcionam as lojas, sobre como manter ela limpa, com a pasta térmica trocada. Então, essas coisas são importantes para você estar adquirindo. Você tem que estudar esse mercado. Não adianta você querer começar andando de bicicleta numa descida, você vai se regaçar todo, entendeu? Enfim, eu vou deixar o link na descrição da loja que eu comprei. Já é a terceira placa de vídeo que eu compro deles e até agora tudo certinho, fora essa dúvida aí do DisplayPort, mas até então nada a reclamar. Eu vou deixar na descrição o link e também vou deixar alguns outros produtos, algumas outras placas que eu acho que são interessantes. Link na descrição. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Procurei trazer um vídeo completo com dicas, informações. Tudo isso que eu falei é importante para você tomar a sua decisão na hora de comprar. Por isso, deixa o like, é de graça. Se foi útil para você esse vídeo, se foi informativo, só clicar ali no like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.